Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. Bom, vamos dar uma olhada em alguns temas que eu julgo que são importantes para a gente começar a definir o que fazer em 2024, né? Em relação ao Brasil, nós tivemos um ano que foi muito melhor do que o esperado pela maioria dos pessimistas de plantão. Aqueles hards que fazem o boletim Focus, por exemplo, do Banco Central, né? Eles diziam que a economia brasileira no ano passado ia crescer 0,8%, e todos os cenários eram apocalípticos, né? Notícias pessimistas na mídia em geral, não só aqui, mas lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tudo parecia que ia para o buraco, né? Tudo parecia que ia realmente para um cenário de catástrofe. Nada disso aconteceu. Se você não é jornalista, se você não é pessoa que vive de notícias, então não confunda esse mundo de barulho, de negatividade que está na mídia, que está nas redes sociais por pseudos-influencers, pessoas que querem vender tragédia, tal qual a mídia. A mídia vive de coisas ruins. Muitos influencers vivem também disso, de coisas ruins. E as pessoas querem ir para a Bolsa de Valores, querem ir para o mercado financeiro com seus pensamentos limitantes, com as suas crenças limitantes. Quem acreditou que o Brasil ia virar Venezuela, nossa, perdeu foi muita grana, deixou de ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores no ano que passou. Quem acreditou que o governo Lula ia destruir o Brasil, nossa, perdeu muito dinheiro, né? Quem está preocupado que isso venha a acontecer, nossa, vai continuar perdendo muito dinheiro. Porque os ricos pensam de forma diferente. É isso que você precisa entender. Os ricos pensam de forma diferente, por isso são minoria. Por isso são minoria. Estamos falando de 1, 2% da população mundial. Por que eles são minoria? Porque pensam de forma diferente. Eles não valorizam o que você valoriza. Essa é a grande distinção. Se você entender esse mecanismo intelectual, essa mentalidade dos ricos, isso vai lhe ajudar muito a poder ser uma pessoa mais próspera, porque você vai vencer suas barreiras, suas crenças limitantes, seus medos. Você não vai levar para a bolsa ideologia, política partidária, cor de partido, santinho com seu preferido político do momento, da ocasião, entendeu? Isso não vai ter nenhuma importância para você. Você vai olhar o que faz o mercado, você vai olhar o que está acontecendo com as empresas, você vai estar olhando o fluxo dos estrangeiros e vai estar comprando na baixa e vendendo na alta. Ora, isso é tão simples, na verdade. Eu acho muito simples. Mas, eu confesso, difícil das pessoas fazerem o óbvio, né? As pessoas preferem acreditar na balela das redes sociais, né, dos seus grupos de WhatsApp, dos seus grupos de Telegram, seja lá do que for, entendeu? As pessoas preferem acreditar no seu vizinho do lado e no que ele está dizendo. É uma pena, porque enquanto isso os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres, e a classe média segue na corrida dos ratos, porque não consegue enxergar a mentalidade, como se dá a mentalidade dos ricos, daqueles que realmente veem o rio correndo para o mar. Mas, muito bem, um dos pontos que eu queria destacar foi o resultado da balança comercial brasileira. Veja vocês, fechamos 2023 com um saldo recorde de balança comercial de quase 100 bilhões de dólares, né? 98,8 bilhões de dólares. 100 bilhões, gente, 100 bilhões de dólares, né? A balança comercial brasileira. Isso está falando de quê? Estamos falando aí de 500 bi de reais, mais ou menos. Estamos falando de meio trilhão de reais, né? Não é pouca coisa. O resultado é 61% maior do que o registrado no ano anterior, de 2022. 61% maior do que 2022. Superou todas as expectativas. Por que superou todas as expectativas? Porque as pessoas são pessimistas, estão hards, estão aquela hiena, ó céus, ó vida, ó azar.
né? Então, é isso que justifica o pessimismo. O viés político atrofia o cérebro, leva a pessoa para um deserto mental, e as redes sociais, eu já falei para vocês, emburrecem. Se você fica aí convencido dos seus grupelhos, né, nas redes sociais, você está emburrecendo, desculpa, né, mas eu preciso ser sincero com vocês. A balança comercial, portanto, registrou um superávit no mês de dezembro, foram 9,36 bilhões de dólares nesse mês, e o Brasil fechou o ano de 2023 com um saldo de 98,8 bilhões de dólares, né? É um recorde 61% maior do que em 2022, um recorde 61% maior do que 2022. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o valor do ano passado foi alcançado com exportações de 340 bilhões de dólares e importações 241 bilhões de dólares. Então, está aí o resultado, né? O que esperar de 2024? Eu espero resultados melhores ainda, né? Eu sou uma pessoa otimista, eu espero de 2024 resultados melhores ainda. É isso que eu espero deste novo ano. O Brasil está melhorando, o mundo está melhorando, ou você entende isso, ou vai ficar acreditando em coisas que não fazem o menor sentido, ao meu ver. Mas você tem todo o direito de acreditar no que você quiser. Entendeu? Bom, vamos falar de China, porque falamos de balanço comercial, a gente tem que falar de China, porque a China está muito ligada ao Brasil, né? O Banco Central chinês diz que vai melhorar a estrutura de crédito e que usará as ferramentas necessárias para manter a liquidez no sistema financeiro chinês. Então, isso são metas do Banco Central da China para 2024. O Banco Central da China estabeleceu aí um conjunto com 10 metas, e ele disse que vai utilizar ao longo deste ano uma variedade de ferramentas de política monetária para manter níveis razoáveis de liquidez no sistema financeiro. Vamos também garantir que a escala do financiamento social continue a crescer rapidamente ao longo do ano, disse o Banco Central aí logo nas primeiras conferências que realizou em janeiro do ano, né? Esses objetivos fazem parte de um plano definido com 10 metas, entre outras medidas, foi reforçado o compromisso de manter a estabilidade do yuan, facilitando o uso da moeda em transações internacionais e ampliar a abertura de alguns setores da economia, por exemplo, facilitando a participação de estrangeiros no mercado de títulos. O Banco Central afirmou ainda que irá orientar as instituições financeiras para utilizarem racionalmente a reestruturação da dívida, substituição e outros meios para apoiar a resolução de riscos. Então, está aí a China se manifestando. Tivemos aí problemas no sistema imobiliário chinês, que, na verdade, já estão vindo aí desde 2021. Algum contágio no sistema financeiro que financia esse mercado imobiliário, mas o que eu acredito é que, de forma homeopática, a China vai conseguir ir superando as suas dificuldades, vai conseguir superar as suas dificuldades. É o meu entendimento, certo? Uma notícia que algumas pessoas me questionaram, porque sabem que nós acreditamos que a Apple é sempre uma excelente oportunidade de investimento quando corrige, né? É a principal ação da carteira do Warren Buffett, né? E não é com pouca coisa, praticamente aí a metade dos recursos dele investido em renda variável estão nesta ação da Apple, né? E ela teve notas rebaixadas aí por duas casas aí do mercado financeiro, um banco alemão, uma outra instituição americana, e que acham que a previsão para este ano é de uma correção das ações, que as ações devem terminar num patamar inferior ao que fechou o ano passado, né? Por conta disso, a gente vem vendo aí
uma correção, viu aí no início do ano uma correção nas ações da Apple. O que a gente deve parar para entender, né? Precisa ver o que é que eles estão dizendo. Eles estão falando muito de queda de vendas, né? Nos últimos trimestres, de queda de vendas, um pouco aí do efeito também de uma crise na economia chinesa, que não se recuperou ainda em termos de dinamismo pós-pandemia, né? Então, eles estão achando que isso vai ser motivos para uma queda da cotação das ações. O que a gente precisa entender é basicamente o seguinte: inclusive estabeleceram, né, preço-alvo de 160 dólares para a ação, para você ter a referência aí, por exemplo, da perspectiva negativa do Barclays, que é um banco alemão. O que a gente precisa entender é o seguinte, que toda ação, não importa qual seja a empresa, por melhor que ela seja, no caso aí da Apple, né, uma campeã mundial, toda ação após um período de alta, de valorização, vai chegar um momento que vai corrigir. E isso é normal. E isso não tem nada a ver com nenhum tipo de preocupação. É aquele cara que comprou o papel em um determinado preço X e vê a ação chegar a X mais 10 e ele resolve vender. Por isso cai. O resto é blá, blá, blá. Pode acreditar, o resto é blá, blá, blá. É gente querendo vender notícia. É gente querendo vender notícia. Os analistas olham basicamente o quê? Eles olham balanço. Eles olham um número. O balanço representa o quê? O balanço representa o passado, né? Isso é suficiente para dizer para onde vai a empresa? De forma alguma. A gente só vai conseguir entender para onde a empresa está indo se a gente olhar o plano estratégico da empresa, a sua execução e o que está dizendo a liderança da empresa. E para isso, você precisa estar muito conectado com aquela empresa que você escolheu investir, para poder acompanhar, né? Boa parte dos analistas não vão para dentro das empresas, não vão para o cotidiano das empresas entender o que está acontecendo. Por não fazer isso, se limitam a olhar os balanços. E esse é um erro muito grande. Porque você só está olhando o retrovisor, você está olhando o que passou. O futuro que vem por aí, você não está enxergando. E esse é um problema. O que eu costumo defender como tese? Se você está acompanhando a empresa, está convencido de que a gestão é profissional, competente, que o plano estratégico da empresa é bom e que a empresa se mostrou, no decorrer dos anos, capaz de superar as expectativas. E se ela tem potencial para isso, as correções, ao meu ver, são excelentes pontos para novas entradas. As correções são oportunidades, entendeu? Costumo também dizer o seguinte, olha, o Warren Buffett, este é o maior investidor de bolsa de valores. A maior parte da carteira dele está ancorada em Apple. Se ele faz isso, é porque ele sabe muita coisa. Ele tem acesso ao CEO da Apple, ele visita o CEO da Apple, ele recebe o CEO da Apple, ele conversa, ele liga, ele tem informações que boa parte do mercado não tem. Então, esteja sempre atento ao que o Warren Buffett está fazendo em relação à Apple. Pronto. Eu acho que o que eu poderia comentar de forma genérica é isso. De forma mais aprofundada, venha para a nossa mentoria, fazer a nossa mentoria, porque aí a gente tem um tratamento, vamos dizer assim, um pouco mais diferenciado do que o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza aqui, ou assine a seleção de empresas, porque também, assinando a seleção de empresas, nós temos um tratamento diferenciado para os nossos assinantes. Venha conhecer o nosso programa de mentoria e assine a seleção de empresas, ok? Muito bem, vamos lá. Vamos continuar esse estudo aqui com vocês, esse vídeo, falando
sobre o agronegócio, né? Quais são as expectativas para o agronegócio esse ano? Eu continuo entendendo que o agronegócio tem potencial para 2024. Devemos ter, em alguns locais, efeitos das questões climáticas que aconteceram em 2023, prejudicando o plantio, né, e, consequentemente, a colheita. Mas, no modo geral, ainda que tenhamos uma safra que pode e deve ser menor, nós entendemos que 2024 também pode ser um ano muito positivo, né? Porque os problemas climáticos que aqui aconteceram em outros países também. Os problemas de safra que o Brasil vai ter, outros lugares também vão ter. O consumo não tende a diminuir. Isso faz com que, com a redução de oferta, preços subam. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o azeite no ano passado, né? Por conta dos problemas de Espanha, maior produtor mundial, e de Itália, são os maiores produtores do mundo de azeite, né? Com menos oferta, os preços dispararam do azeite, ou você não notou? Então, eu acredito que isso aconteça em outros segmentos que também foram afetados pelos problemas climáticos, né? E isso vai compensar um pouco a redução da safra propriamente dita. Há uma expectativa de uma menor safra de grãos esse ano, mas eu entendo que a lei de mercado vai fazer um contrabalanceamento aí nesse aspecto, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí esse aspecto positivo, certo? Do lado das agroindústrias, o custo do capital será determinante para a definição de novos investimentos, além da avaliação sobre modificações nos incentivos estaduais, por conta da reforma tributária, da regulamentação da reforma tributária, que deve aí ser um assunto para acompanharmos no primeiro semestre deste ano. A Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos prevê uma estabilidade na venda de máquinas e equipamentos agrícolas esse ano, mas o nível de juros e os reflexos do El Niño sobre a safra influenciarão o apetite do produtor, avalia o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, Pedro Estevão Bastos. Não vemos gatilhos nem para alta nem para queda, mas ainda depende dos impactos do comportamento do El Niño desde este mês até março. Se voltar a chover bem, os fundamentos para a agricultura melhoram. A janela para investimentos também, e podemos ter estabilidade, disse ele. Além dos efeitos climáticos sobre a safra, os juros também continuam no radar do mercado, com a expectativa de redução da Selic, pode colocar aí mais 1% de corte, 2 cortes já foram adiantados pelo Campos Neto, presidente do Banco Central, 2 cortes de 0,5%, então pode tirar aí mais 1%, a gente já tem aí a Selic em breve em 10,75%. Meu ponto de vista, se os Estados Unidos anteciparem o corte de juros lá em março ou abril, isso coloca pressão no Banco Central para acelerar a queda aqui. E aí eu acho que nós podemos ter, depois desses 2 cortes de 0,50, podemos ter um corte de 0,75. É o que eu penso, né? E aí, rapidamente, a gente já estaria com uma Selic na casa dos 10%, né, nos próximos meses. Então, vamos ficar atentos a este movimento também do corte de juros nos Estados Unidos e, consequentemente, do seu efeito aqui no Brasil. Vamos ficar atentos a isso, certo? Bom, em linhas gerais, era o que nós trouxemos para esse vídeo, né? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.